Olá! A obesidade infantil superou a desnutrição e é considerada um dos maiores problemas de saúde pública no Brasil atualmente. A Organização Mundial de Saúde está alertando especialmente os países emergentes para o problema que atinge níveis alarmantes. Pela primeira vez, fala-se em redução da estimativa de vida das crianças por conta do excesso de peso. Pesquisa do IBGE mostra que 32,3% das crianças com menos de 2 anos de idade tomam refrigerantes ou sucos artificiais regularmente. Alimentação inadequada, inatividade física, problemas hormonais, falta de exemplo dos pais. Há muitos vilões nesse processo. A obesidade infantil é o tema do Bom para Todos, que começa agora. As grandes indústrias de alimentos vão até as escolas, querendo promover eventos educativos. Não aceita nada colorido no prato, chora, fica triste e não come depois. As crianças não são sempre alegres. A vida de uma criança tem muito sofrimento. E o que ela faz? Ela expressa o sofrimento dela por doenças. A indústria de alimentos, aliada à publicidade, sabe exatamente de que maneira capturar corações e mentes infantis. Por exemplo, expor seus produtos na mídia com personagens que a criançada adora. E os pequenos, sem capacidade de perceber que por trás existe, antes de tudo, o fator lucro, viram cativos de alimentos processados como se estes fossem muito melhores do que o produto in natura. E o pior é quando isso acontece dentro das escolas. A propaganda é a alma desse negócio. E a face mais perversa desse mecanismo aparece quando a indústria de alimentos volta os olhos para o público infantil. Existem várias estratégias de marketing usadas para esse direcionamento para a criança. Por exemplo, o uso de personagens infantis, de desenhos animados, de celebridades, que a criança se identifica, é uma forma de você estar falando diretamente com a criança e você vai estimular ela a querer aquele produto porque tem o personagem que ela gosta. Não contente em usar e abusar dos espaços publicitários na mídia, a indústria alimentícia fura o bloqueio dos pais e invade espaços que, em tese, deveriam proteger as crianças de tanto assédio. Outros exemplos são que eu acho que é muito grave, quando as empresas da área de alimentos, principalmente as grandes indústrias de alimentos, vão até as escolas, querendo promover eventos educativos ou eventos esportivos e acabam associando a marca daquele alimento à educação alimentar ou à atividade física. E aí, com isso, dentro das escolas, as crianças têm essa exposição à marca, o que gera fidelidade depois até para a vida adulta. Os pais também são alvos da estratégia de marketing da indústria, capaz de manipular até pesquisas científicas para convencer o consumidor de que alimentos ultraprocessados fazem bem à saúde. Algumas vezes, as grandes empresas de alimentos, elas financiam pesquisas científicas para provar que o alimento dela é melhor do que os outros. E o que acontece é que esses estudos são divulgados na mídia como sendo pesquisas isentas, mas quando você olha com calma, com atenção, você identifica que existem conflitos de interesse nessas pesquisas que vão divulgar, por exemplo, que consumir um alimento ultraprocessado que é fortificado com minerais ou vitaminas para a criança é melhor do que você dar o alimento in natura, a fruta, oferecer alimentos que a gente reconhece como sendo mais saudáveis. A Organização Pan-Americana de Saúde reconhece que a obesidade infantil tem origem multifatorial e já estabeleceu diretrizes para combatê-la. O plano de ação reconhece também que a luta contra a obesidade não depende só do indivíduo, sobretudo no caso das crianças. Esse plano de ação, ele fala que para a gente mudar esse cenário da obesidade, a gente tem que pensar em políticas públicas que mudem o ambiente. E isso inclui, por exemplo, restringir a publicidade desses alimentos processados, principalmente nas escolas, que é um ambiente que tem que ser protegido. As crianças com menos de 12 anos não conseguem discernir quando é publicidade de um material educativo ou uma brincadeira. Nossa convidada aqui no estúdio é a psicanalista Mariana Davi. Tudo bem, Mariana?
Pois é, nós vimos na matéria que a indústria de alimentos financia pesquisas que comprovam a qualidade dos seus produtos. E é provavelmente com esses argumentos que conseguem entrar nas escolas. E o que se pode fazer para proteger as crianças, pelo menos no ambiente escolar, Mariana? Acho que a ação ela precisava vir a partir das próprias escolas, né? Eu acho que hoje a gente vê alguns movimentos em algumas escolas para ações para a educação alimentar, né? A gente precisava pensar que a alimentação é uma das coisas que a gente faz mais vezes ao dia, é uma das únicas coisas que a gente faz repetidamente. E a gente não tem nenhuma formação nas escolas sobre isso, né? A alimentação também tem a ver com os exemplos, com o que vem. E eu acho que as escolas precisavam ser um pouco mais efetivas, né? A gente vê na rede municipal, na rede estadual, algumas ações, algumas pontuais, outras um pouco mais abrangentes, no sentido tanto de pensar em levar a criança para a cozinha, como pensar como vai ser oferecida essa merenda, né? Mas nas escolas particulares, por exemplo, você tem um acesso livre de cantina, né, com alimentos que são de péssima qualidade, principalmente por conta do valor que esse alimento tem hoje na nossa sociedade, né? Esses alimentos industrializados ganharam um valor muito grande, né? Eles estão associados muitas vezes à alegria, ao bem-estar, né? Ao sucesso. Né? E muitas vezes uma criança que vai na contramão disso, que leva uma fruta, que foge, né, aos pacotinhos todos, se sente fora. A publicidade é sedutora e os pais têm que dar um jeito de convencer seus filhos a comer de forma adequada, mas nem sempre sabem o melhor caminho para cumprir essa tarefa. Eu gostaria de saber como que a gente faz para dar alimentação saudável para a criança quando a criança não aceita nenhum verde, nenhum laranja, não aceita nada colorido no prato, chora, fica triste e não come depois. A gente não pode forçar. O que faz? Pois é. E agora? A gente realmente não pode forçar. Eu acho que a gente nunca pode transformar a alimentação numa questão, né? Eu acho que a gente também não pode substituir. A criança ela vai aprendendo que se ela não come o verde, e muitas vezes, por exemplo, a gente tem que ver como é que roda essa alimentação em casa. Né? A alimentação, ela pode e deve ser pensada como uma linguagem, né? Como a família se comunica também. Então, acho que a gente não tem que forçar, não pode substituir. Né? O que acontece muito é o pai fica muito angustiado de ver a criança que não come, então não comeu o prato de verdura, o prato de legumes apresentado, vai lá e dá um pacotinho, dá uma coisa, porque não consegue aguentar que a criança não coma. Né? E aí também acho que precisa observar muito como é a rotina alimentar dessa família, né? Quais são os hábitos. Né? Eu costumo dizer que criança que tem acesso à alimentação não morre de fome, não tem grandes, né? Mesmo que ela não coma em determinado horário, por exemplo? Mesmo que ela não coma em determinado horário, acho que você tem que pensar muito como é essa rotina, como está a criança, em primeiro lugar. Se ela estiver bem de saúde? Se estiver bem de saúde, se estiver ativa, se estiver comunicativa, está tudo bem. Né? Eu acho que uma coisa que a gente também tem que pensar é os padrões alimentares de cada criança. Né? Cada criança tem uma forma de se alimentar, um jeito de se relacionar com a comida. E às vezes a gente perde um pouco isso, perde a mão nisso, porque também tem, hoje em dia, uma cultura forte de que precisa comer e comer bastante. Né? Os bebês gordinhos são os bebês mais valorizados, mais bonitos, e não necessariamente isso é saudável. Né? Tem a ver com uma cultura. Claro. Uma boa estratégia no combate à obesidade infantil é a reeducação alimentar. Acompanhe algumas dicas que ajudam neste processo. Fazer de 5 a 6 refeições por dia, estabelecendo e respeitando horários. Consumir diariamente cereais integrais, frutas, verduras e legumes, minerais, vitaminas hidrossolúveis e fibras. Estar atento à alimentação fornecida pela escola. Deixar de lado o hábito de comer assistindo televisão. O lugar para as refeições é a mesa. A parte dos problemas orgânicos, essa questão da vida contemporânea, o estilo de vida da gente também pode ser responsável pela obesidade infantil? Sem dúvida.
sem dúvida. Eu acho que hoje na contemporaneidade as pessoas se distanciaram das suas cidades, as crianças estão fora das ruas, elas estão praticando menos esporte. Elas estão muito mais tempo na televisão, no computador. Tem muitos estudos que associam o tempo de horas na televisão à obesidade, né? Então, sem dúvida, a vida contemporânea, até a entrada, né, dos alimentos industrializados no Brasil, essa história faz uns 40 anos que a gente sai dessa coisa da cidade rural e vira uma cidade urbana, industrializada, e a indústria alimentícia entra com tudo. É visível o índice, o aumento, né, da obesidade infantil com a entrada da indústria alimentícia. Dá para perceber claramente. Claramente. No próximo bloco, uma psicanalista fala das múltiplas causas da obesidade infantil. A criança não é obesa porque ela inventou ser obesa. Ninguém escolheu ser obeso.